destinar 15 minutos para a apresentação de cada trabalho, né? Quando faltar 1 ou 2 minutos, eu dou uma avisada, né? Não tem um rigor muito grande, mas vamos procurar não perder muito tempo. E no finalzinho, nos últimos minutos, 15 minutos, a gente deixa em aberto, né, para as devidas discussões. Então, eu acho que já dá para começar a primeira apresentação. Salvador, a professora Maria Paula, que é minha colega, né, adiantou que tá afônica, esteve a ponto de desistir e eu dissuadi ela de permanecer mesmo com uma voz prejudicada. E ela está na sala agora Tá, aqui? ela tá ali. Eu estou aqui me economizando. Eu não sei se vou conseguir. Ah, sim. Faz um Acho difícil. esforço, faz um esforço. Vou tentar puxar aqui uma. Vamos tentar. Bom, muito prazer, Salvador, e aos colegas que estão presentes aqui. Vamos ver se no andar da carruagem a voz começa a se estabilizar, porque às vezes isso acontece. Vai tomando um chazinho, Maria Paula. Se não for possível, eu vou passar as imagens e a gente faz um resumo muito breve, tá bom? Então vamos direto ao ponto aqui. Aí. Bom, gente, eu vou apresentar alguma coisa sobre a barragem do Salto, mais vinculada à questão da paisagem, mas com uma investigação sobre a arquitetura que, que gera essa intervenção, digamos, e eu vou ler, que eu acho que vai ser mais econômico. Então, a barragem do Salto, em São Francisco de Paula, pertencente ao sistema Salto, um complexo, acho que não vai dar certo, que compreende as barragens do Salto, Divisa, Blangue e Bugres, essa última onde está a usina hidrelétrica. O artigo busca resgatar parte da documentação do projeto, bem como contextualizar a história da construção desse objeto e das ações que configuram seu lugar no mundo. Não está horrível, acho que não há condições. Olha, Maria Paula, eu estou entendendo perfeitamente. Parece a voz do meu filho quando estava trocando na adolescência. Fica trocando de, fica oscilando. Mas eu acho que está divertido. Se tu tiver, não É tiver divertido dor. para ti. Meu Deus, deixa eu tentar aqui. Bom, de um lado, a obra arrojada, iniciada em 44, inserida no auge do desenvolvimentismo, e, por outro lado, em alerta após a catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul em 2024. A barragem passa por um momento de atenção com relação ao suposto risco estrutural. Eu já estou resumindo aqui. A gente tem, de um lado, a paisagem natural, né? E cabe lembrar o que foi o desenvolvimentismo, ou nacional desenvolvimentismo, que é o termo não tem condições, certo? Não vai dar. Eu lamento muito, mas Tá não vou muito ruim. conseguir. Está Tá muito ruim. bem. Não, faz o seguinte, Maria Paula, eu vou dar uma sugestão, tá, Salvador? Aqui, como na condição de coordenador, se a Maria Paula não se importa, ela me manda a apresentação dela em PDF e eu compartilho com os participantes. Como tu está lendo um Tá, texto, esse texto pode ir junto. Então, perfeito. é uma Perfeito, forma de faço pelo isso. menos não perder a informação, tá? Maravilha, E pode te ser. convido a acompanhar a sessão aqui, vai ter Sim, alguma conversa no final que a gente pode dar sim, eu sequência. gostaria muito de apresentar, eu lamento profundamente, mas eu lancei mão de todos os arsenais químicos possíveis. Não, eu Não há até achei que tu condições. podia estar fazendo um pouquinho de manhã, mas agora, Ah, agora eu vi que não, que realmente tá tá bom, difícil. eu Não tem peço problema. desculpas e mando para Não. vocês tudo, tá bom? Não tem problema. Salvador, desculpe ter agido aí como, mas Não, mas achei que eu questão pergunto da para você, organização. Sérgio, você vai fazer agora ou vai deixar para o final? Vai fazer agora, vai receber dela e fazer, vai ler a Isso, apresentação e passar os slides, isso, né? Eu vou não, mandar, até o fim da sessão eu posso mandar isso, combinado? isso. Aí Perfeito. eu mando para os participantes por e-mail o texto e a apresentação, para não roubar tempo aqui da sessão.
né? Maravilha. Então, Maria Paula, você ficaria para o fim, né, com a tua apresentação de slides e a fala do Sérgio, né, já que todo mundo vai ter também a tua apresentação por texto. Bom, pode ser Perfeito. isso. Ah, Então, nós Perfeito. poderíamos passar para o segundo grupo, que é do Bruno, Daniel Pita, Eugênia e Geisa, que é relações entre o plano piloto do Delta do Jacuí e o relatório NEIP. Você já Tá pô, bem. ótimo. Olá, Salvador, tudo Tudo jóia? bom? Olá, Sérgio, olá, Maria, Laura, Anne, Pita, todo mundo que está aí. Salve, salve, tudo jóia? E aí, Bruno, bom dia a todos. fala, Bruno. Tudo bom? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ah, Sim, só falta botar em tela cheia. Beleza, vamos lá. E foi? Foi. Tá. Eu fiz uma coisa temerária, que é não treinar antes, para ver se vai dar tempo, mas vamos lá. Bom, esse é um trabalho que está em desenvolvimento ainda, né? Então não é um trabalho acabado, é um trabalho que a gente está discutindo, elaborando, formulando ainda. Chama-se Relações entre o Plano Piloto do Delta do Jacuí e o relatório NEIFIC. É um trabalho de minha autoria, sou professor da Faculdade de Arquitetura e do PROPAR, do professor Daniel Pita, também professor da Faculdade de Arquitetura, Departamento de Arquitetura, e das professoras Eugênia e Geisa, que são professores do Departamento de Urbanismo e professores do Propur. Então, conseguimos juntar uma turma bacana para elaborar esse trabalho. Bom, ele, claro, surgiu em função do balanço das inundações do ano passado, né? É ocorrida ali por abril, maio de 2024, das cheias e de tudo aquilo que aconteceu no ano passado. Enfim, a nossa atenção foi, em certa medida, o que os planos, projetos urbanos do passado abordaram em relação às cheias do Guaíba, em relação aos sistemas de defesa, né? Então, um produto dessa reflexão, dessa interrogação é esse artigo, mas outro, em certa medida, é a disciplina que eu ministrei no Propar também, cheia de defesas e projetos urbanos, em que a gente discute não só o plano do Delta do Jacuí, mas diversos outros planos e tal. Tá? Então, o plano do Delta do Jacuí não é novidade, né? O plano do Delta do Jacuí foi elaborado em 57, 58, de autoria do Paiva, do Fayette, do Veronese e do Mugen. A demanda foi um concurso público do Estado do Rio Grande do Sul, onde participaram diversas equipes, e essa equipe desses arquitetos urbanistas sagrou-se vencedora, e o escopo era a previsão de diretrizes que orientassem a ocupação das ilhas do Delta do Jacuí. Bom, o plano já foi discutido por outros autores, o professor Sérgio Marques é um que discute e apresenta e aborda o plano do Delta do Jacuí na sua tese e em um artigo de um conto do Comomo também. Outro autor que discute e trata do plano do Delta do Jacuí é o professor João Rovati, na sua tese de doutorado também. Né? Claro, com ênfases diferentes, o Sérgio trata do plano em função da biografia e da trajetória da constituição da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul, e no artigo do Comomo, fazendo uma interlocução com o projeto de Brasília, com projetos modernos urbanos, e o professor João Rovati mais preocupado com a trajetória profissional do Edivaldo Pereira Paiva, em particular. Né? Então, esse é um croquis que há do plano, de uma área central, de um conjunto de equipamentos de uso coletivo e comunitário. Bom, mas a particularidade que fez a gente dar atenção ao plano foi o fato dele, elaborar uma proposta para uma área da cidade que, no presente, foi extensamente impactada pelas inundações de 2024, que são as ilhas do Delta do Jacuí. Né? Então, enfim, nessa perspectiva temporal, em que medida planos antigos abordaram, lidaram, refletiram sobre essa possibilidade de cheia ou dessa
condição ambiental particular, mas principalmente porque do, o plano do Delta do Jacuí frequentemente cita relatórios técnicos que embasaram a proposta, relatórios técnicos de uma empresa chamada Neirpic. Tá? Então, as nossas perguntas foram: Neirpic, que empresa é essa que elaborou produtos técnicos? Né? Onde ela está ou esteve sediada? Em que circunstâncias essa empresa foi contratada para realizar estudos para as Ilhas do Guaíba e do Delta do Jacuí? Que estudos foram esses realizados por essa empresa, né? E que relatórios foram esses que eles apresentaram e que fundamentaram a proposta do plano piloto do Delta do Jacuí, na sua dimensão, enfim, física, ambiental, né? Então, foi um pouco em busca de responder essas perguntas que nós elaboramos essa comunicação acadêmica. Enfim, estamos fazendo uma pesquisa para tentar elucidar essas questões. Bom, o que temos de informação até agora? Tá? A Neirpic é essa empresa aí, ó, Neirpic foi fundada em 1917 como uma fabricante de turbinas hidráulicas. Na verdade, a datação do início das atividades que resultariam na constituição dessa empresa, da IRPIC, é um pouco anterior. Então, são empresas que foram se juntando, reunindo capital e colaborando. Então, mas o que a gente até agora identificou é que em 1917 eles fabricavam turbinas hidráulicas, que em 1923 criaram esse laboratório de Finois de hidráulica, e logo no pós-guerra, em 1948, fundiram duas empresas, a Neire Bellier e Picard Pictet, que são os sobrenomes de, dos responsáveis por essas duas empresas, né? André Neire e qualquer coisa Bellier, e o Picard Pictet, e eles se reuniram e juntaram esforços, né, e capital para a fundação dessa empresa Neir, que é o nome da primeira empresa, e PIC, de Picard. Então, a Neir PIC é a fusão dessas duas empresas. Elas estabeleceram sede em Grenoble, na França. Tá? Aí, buscando na internet, eu consegui, enfim, encontrar no Google, né? Uma pesquisa assim, não muito profunda, mas algumas informações sobre essas empresas. Tem essa plaquinha dos ateliês Meirey, Bellier e Picard Pictet, de Grenoble, e tem mais também do tipo de equipamento hidráulico que eles elaboraram. A partir da década de 50, isso aqui é a fábrica em Grenoble, as oficinas e a fábrica em Grenoble da Neirpic, e isso é o conjunto atualmente. Hoje ela foi a planta industrial foi totalmente renovada, né? E hoje tem, enfim, atividades de comércio, serviço, restaurantes, uma coisa desse tipo assim, né? Mas, enfim, esse é o lugar físico em que esteve sediada a empresa em Grenoble, na França. Na década de 50, a empresa Neirpic teve uma relação importante com o Brasil, isso é uma coisa que chamou a nossa atenção. A Neirpic, durante a década de 50, elaborou diversos estudos e forneceu equipamentos em diversas ocasiões. O que a gente conseguiu mapear até agora é que eles elaboraram um estudo sobre o assoreamento do porto de Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará, fizeram estudos em modelo reduzido para a implantação da base naval de Aratu, na Bahia, estudos de modelo reduzido para a expansão do Porto de Recife, fornecimento e instalação de turbinas para a hidrelétrica de Salto Grande, no Paraná, fornecimento e material elétrico para a usina de Cachoeira Dourada, ali em Minas. Também tem trabalhos para a Mococa, em São Paulo, estudos relativos ao avanço da praia de Olinda, que são diques submersos. O PITA nesse processo, entrou ali no mapa e capturou alguma informação sobre esses diques, que hoje fica bem nítido. Você vai no Google Earth, consegue ver esses diques submersos de maneira bem nítida.
A usina hidrelétrica de Capivari, Cachoeira e Antonina, no Paraná, também, enfim, tem responsabilidade da Enerpic e, obviamente, um estudo em modelo reduzido para a implantação da travessia do Delta do Jacuí, em 1954, aqui para o Rio Grande do Sul. A gente fomos até a biblioteca do IPH e encontramos esses estudos, né, do Neir Pick, da década de 50, que fundamentaram o plano do Delta do Jacuí. Então, da direita para a esquerda, né? É um plano de outubro, um estudo de outubro de 54, março de 55 e maio de 55, né? Então, eles configuram um modelo, esse modelo reduzido, depois realizam uma série de estudos de saídas e escavações para a implantação das pontes, né? Então, o Neir Pick foi contratado pelo Dyer, até onde a gente tomou conhecimento. E depois tem um estudo mais específico da implantação desses pilares no delta do Jacuí. Tá? Então, por exemplo, esse é um desses estudos, estudo sobre o modelo reduzido, e esse é o modelo reduzido. Tá? É, em bom português, uma maquete do Rio Jacuí. Tá? Pra vocês terem uma ideia da dimensão desse modelo reduzido, ali a gente consegue ver a escala humana. Tem uma pessoazinha ali acocada, fazendo algum tipo de medição. Então é possível perceber que um pouquinho abaixo de onde ele está uma reprodução do cais Mauá, a ponta do gasômetro e todas as ilhas do Delta do Jacuí ali. Então, o Neir Pick elaborou esse modelo, né? Ali, ó, na imagem de cima, o cais de Porto Alegre, com a ponta do gasômetro, enfim, os canais, ó, ali tem o furado grande, o saco da Alemoa, e eles produziram tudo isso em Grenoble, né? E até onde a gente consegue perceber essa reprodução em modelo, era acionada um sistema de água e areia, que depositava água e areia, tentando reproduzir a dinâmica do lançamento das águas dos rios, do Jacuí, enfim, que chegam todos ali no Guaíba. Né? E aí, a partir daí, eles faziam medições. Isso aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas ali tem uma lâmina em cima que tem uma pessoa e todo esse sistema. E nessa imagem de baixo é um pouco do sistema hidráulico do lançamento de água no sistema todo. Tá? Então, aqui é um mapa em que eles descrevem a deposição de sedimentos nas ilhas e nos canais, sem a implantação da ponte de travessia sobre as ilhas do Guaíba ainda. Tá? Então, eles elaboram esse modelo, lançam água e areia e calculam a deposição de sedimentos nesse lugar. E depois eles criam essas réguas aqui de medição, porque já implantam os sistemas de pontes, acho que dá para ver ali mais centralizado o sistema de pontes, e a partir, olha, ó, já tem as pontes, e a partir daí eles lançam novamente o sedimento para ver qual é a repercussão da deposição de sedimentos e enfim, da água percorrendo esses espaços e, enfim, faz essa medição e comparam. E aqui é mais especificamente do sistema como está implantado lá numa escala um pouco maior, onde eles calculam, olha aí, ó, tem o projeto das estacas das pontes e especificamente a deposição de sedimentos junto a eles. Tá? Então, essa é a documentação que a gente conseguiu reunir até agora e que, enfim, estamos olhando, lendo e tendo um pouco de ideia do que é esse produto técnico. O plano do Delta do Jacuí cita especificamente um conjunto de limites fixados pela NIRPIC. Tá bom, filho, já vou olhar, querido. Desculpa. Com os limites fixados pela NIRPIC passíveis de serem ocupados com urbanização. Tá? Então, dá para ver nitidamente que é o espaço aqui à esquerda, nesse entroncamento, onde está implantada a cidade de Eldorado do Sul, tá? Com a possibilidade de expansão dessa área, e alguns pontos nas ilhas do Jacuí, Ilha dos Marinheiros, Ilha do Pavão, e assim sucessivamente. Então, de posse dessas informações e desse relatório, é que
os arquitetos e urbanistas, autores do projeto do Plano do Delta, delimitam as áreas de ocupação, né? Claro, fazendo um diálogo, discutindo cota, discutindo custo, discutindo etapas do processo, né? Olha, aqui tem uns mapinhas também da possibilidade de crescimento em fases da ocupação das ilhas, mas é sempre em diálogo com esse relatório técnico do NEIRP. Então, enfim, já estou chegando aqui no tempo, mas só para comunicar e compartilhar com os colegas que nós estamos elaborando essa pesquisa para tentar identificar esse diálogo entre um relatório técnico hidráulico e que simulou o comportamento do delta do Jacuí e como isso subsidia decisões do projeto urbanístico arquitetônico para o delta do Jacuí. Bom, para ficar no tempo é isso. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Pita. Muito boa sua apresentação e muito pertinente ao tema desse Documamo Sul. Eu sou o Bruno, o Pita fez junto comigo e está ali também, mas eu sou o Bruno. Isso, o Bruno fez a apresentação. Ah, Bruno, tudo bem, desculpa. Então, Imagina. obrigado, Bruno, Pita e mais a Geisa, que eu acho que não sei se está aí. Mas, enfim, vamos para a terceira apresentação, que é da Anne Pedroso Thyssen, que é o Refúgio das Águas, um estudo sobre o projeto de Rui Viveiros de Leiria para o bairro Mauá, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Você está aí, Anne? Estou aqui, bom dia. Vocês me escutam bem? Estou escutando bem. Pode compartilhar o teu PowerPoint. Maravilha. Tá aparecendo certinho aí para vocês? Eu acho que está faltando. Isso, agora está perfeito. Tá, maravilha. Maravilha. Bom, então me chamo Anne, sou mestranda pelo Propar aqui na URGS. Hoje eu vou estar falando sobre o projeto do bairro Mauá, do engenheiro Rui Viveiro de Leiria para a cidade de Canoas, que foi um trabalho desenvolvido aí durante a disciplina de cheias, defesas e projetos urbanos, que o professor Bruno ministrou no semestre passado aqui no Propar. Já aproveito para agradecer aí pelo material, que foi importante para desenvolver o trabalho. E o trabalho ele se desenvolve em três tópicos, onde primeiro eu vou estar fazendo uma contextualização da cidade, formação histórica, depois uma breve apresentação do Rui Viveiro de Leiria, e posteriormente falando mais sobre o projeto da Vila Mauá. A cidade de Canoas, então, ela fica próxima à cidade de Porto Alegre, ela compõe o arranjo populacional, né, de Porto Alegre, essa região metropolitana, e ela também tem essa característica de estar bem próxima, né, o desenvolvimento urbano da cidade, dos rios que ficam aqui na região, tanto o Rio dos Sinos, mais na região norte, o Delta do Jacuí e o Rio Gravataí, na região sul e oeste. É uma cidade que também se caracteriza por esse eixo vertical da BR-116, que corta a cidade, né, em dois lados, e esse eixo ele já existia aí com os trilhos, né, do trem que foram instalados em 1874, onde a gente tem a inauguração da Estação Canoas, e fazendo, então, essa contextualização da formação histórica da cidade, eu estou aqui adotando a definição da Daniele Viegas, que ela estabelece, então, três etapas principais da formação da cidade, onde, num primeiro momento, a cidade ela tem esse caráter de cidade veraneio, depois cidade dormitório, e numa terceira etapa de cidade industrial, e a existência da estação Canoas, ela facilitou, né, o transporte de Porto Alegre para Canoas, essa linha conectava Porto Alegre até Novo Hamburgo, e foi ao redor dessa estação que as primeiras ocupações foram sendo feitas com casas de veraneio, né, a elite porto-alegrense que buscava aí um refúgio da cidade moderna que estava se estabelecendo em Porto Alegre na época, encontrou ali então um local para estar construindo suas casas de descanso. E num primeiro momento essa é a característica da cidade.
Posteriormente, a gente tem, com a construção do loteamento Vila Rio Branco e Vila Niterói, na região sul da cidade de Canoas, um outro caráter de cidade dormitório, onde esses loteamentos eles estão buscando atender os trabalhadores de Porto Alegre, que procuravam opções mais acessíveis de moradia, e por conta da estrada de rodagem, era possível que fosse feito esse transporte através de ônibus. E no terceiro momento, então, a gente tem o desenvolvimento industrial da cidade, com a indústria de frigoríficos de grande porte, que processava em torno de mais de 1.000 cabeças de gado por dia. E para dar conta dessa demanda, foi necessário, então, que viessem mão de obra, né? Pessoas de outras cidades se mudaram para Canoas, inclusive imigrantes, é, e se mudaram para a cidade em função da indústria, né? O que caracteriza, então, essa terceira etapa de cidade industrial. Em 1941, a gente tem a enchente histórica, que impactou principalmente essa região sul, ali próxima do Rio Gravataí, onde fica localizado, né, o loteamento Vila Rio Branco e Vila Niterói, junto com as indústrias. E foi a partir disso, né, que foi solicitado, então, pela prefeitura, um projeto de reurbanização da cidade, resultando aí no pré-plano para Canoas, que foi publicado em 1948, na revista de Engenharia do Rio Grande do Sul, pelo engenheiro Rui Viveiro de Leiria. Aqui nessa planta a gente vê, ela é de 1914, a gente consegue perceber como a divisão de terras ela vai se desenvolvendo próximo da estação de trem, né, aqui ao redor dos trilhos. Já nessa do loteamento Vila Niterói, a gente também percebe a proximidade aqui com os trilhos nessa parte superior. Aqui também tem o Rio Gravataí indicado e, enfim, a adoção desse sistema ortogonal de divisão aqui das quadras. Aqui tem um anúncio, né, uma manchete que fazia propaganda aí da Vila Niterói, ainda em processo de ocupação, as vias recém-abertas, pouco ocupadas, e esse chamariz, né, para a questão de transporte, linha de ônibus de 15 em 15 minutos. Aqui a gente vê a proximidade, né, da indústria Frigosul com o rio e a Vila Operária que fica nessa região aqui, inclusive as casas, elas já eram pensadas elevadas do chão a uma certa altura por conta das enchentes, né? E essa questão das enchentes, embora o ano passado a gente teve aí uma situação extraordinária, em 1941 também houve uma enchente histórica, nesse gráfico que relaciona as enchentes que aconteceram até o ano de 1983 com a de 2024, em maio, a gente percebe que nos outros anos também houveram cheias, né, com cotas menores, mas também houveram, né? Então, é algo que caracteriza enchentes periódicas na região metropolitana de Porto Alegre, a cidade de Canoas, né? E a cidade de Canoas, inclusive, ano passado, ela foi o município que mais registrou mortes, né? Em função da enchente, metade da cidade foi praticamente ficou debaixo d'água, né? Falando mais especificamente, então, sobre o autor, Rui Viveiro de Leiria, ele foi um engenheiro formado pela Universidade Técnica do Rio Grande do Sul. Ele também estudou na Universidade de Montevidéu, onde ele conheceu o professor Gravoto, que teve influência no trabalho dele. Em 1936, ele assume o projeto da Vila Assunção, em Porto Alegre, com esse caráter de bairro-jardim, e esse é um projeto que vai estar abrindo oportunidades posteriores para ele, inclusive o projeto da Vila Mauá, no pré-plano para Canoas. E ele tem essa característica de trazer uma qualidade topográfica, sanitária e funcional, né? Aqui na Vila Assunção, por exemplo, que foi esse projeto que ele fez em 1936, as vias elas vão se conformando conforme as curvas de nível, né? E a divisão das glebas fica com esse desenho arredondado, orgânico. Também existe uma preocupação em destinar áreas para parques, praças, espaços públicos, né, seguindo aí dentro das diretrizes de bairro-jardim. E essas características a gente vê que ele vai adotar também posteriormente no projeto da Vila Mauá. A Vila Mauá, então, ela surge, né, com o Decreto-Lei número 21 de 1942, e ela já surge com a finalidade de mitigar as cheias que acontecem no município.
né? Então, o objetivo era retirar as vilas operárias da região sul, do município de Canoas e transferir para um local que não houvessem enchentes, né? Nesse decreto já fica estabelecido aí algumas diretrizes gerais urbanísticas, como larguras de vias, usos, então era necessário que houvesse escola primária, playground, praça pública, biblioteca popular, creche, igreja católica e dispensário médico. Ela tem um caráter higienista, até aqui eu trouxe o artigo 8 e 9, que uma das condições, né, para as pessoas que se interessavam em morar na vila popular que estava sendo criada, precisariam passar por uma habitação coletiva temporariamente, onde ali seriam ministradas noções rudimentares de higiene, economia doméstica, né, visando essa coisa da reeducação, né? A Vila Popular Mauá, ela assume um caráter de ser um bairro modelo, assim. E também outro ponto interessante de estar comentando é que nos locais desapropriados, ou seja, nas antigas vilas operárias que ficavam nas regiões alagáveis, a diretriz é de que fossem criados um horto florestal com impedimento de venda. Nesse decreto também fica estabelecido as condições para estar desapropriando, negociando os terrenos. E aqui, então, já indo para o pré-plano de Canoas, que foi publicado em 1948, o autor Rui Vieira de Lerias, ele inicia o trabalho ressaltando as contribuições do professor Gravoto e do engenheiro Batuba de Farias, e ele trata a cidade enquanto um organismo vivo que estaria adoecido pelas enchentes, pelas cheias, e que deveria ter um diagnóstico e um tratamento. Então, ele tem essa característica própria da época, né, de estar tratando a cidade enquanto um organismo, e nos primeiros aspectos aqui negativos a gente já vê a questão das enchentes, então enchentes periódicas, grande parte da cidade desenvolvida em zona alagável, zona de indústrias e parte da zona de comércios atingidos pelas cheias, como sendo assim os primeiros, né, mas existem outros também, inexistência de centro cívico, que ele também vai estar propondo no pré-plano. E aqui, nessa planta, então, ele setoriza a cidade em região A e B, né? Aqui é aquele eixo que eu comentei da BR-116, aqui na época ainda o trilho do trem, né? E a estrada de rodagem, que conecta aqui com a região de Porto Alegre com os outros municípios. Ressalta também as indústrias, né, que ficam nessa região aqui do bairro Rio Branco, e ele estabelece ali onde fica a enchente, além de fazer um traçado, né, que é onde ele está sugerindo que seja feita uma barragem de contenção, tanto para essa região A quanto para a região B. Aqui na região B, ele inclusive faz esse desenho e no plano ele deixa a sugestão de que poderia ser útil, possível, estar construindo docas para o apoio aqui dessa zona industrial. A forma como ele trata a questão de enfrentar as cheias, então, é através da proteção dessas regiões que são alagáveis com barragens, com a mudança dos núcleos operários para regiões mais altas, e com o plantio intensivo de árvores adequadas nos terrenos alagáveis. Então, é uma solução que vem a partir dessas três diretrizes, né, sendo tanto a proteção quanto a retirada das moradias, quanto a instalação aí de área permeável com vegetação adequada. E o bairro Mauá, então, mais especificamente, ele fica localizado no que era à época, né, o limite perímetro do município, estava ocupando uma área de 100 hectares e ele fica localizado a norte, né, limitado ali pela Avenida Santos Ferreira e a leste pela Santo Antônio. O projeto em si do bairro Mauá, ele nunca chegou a ser executado, porque houveram problemas de negociação na desapropriação dos terrenos e através de ordem judicial o projeto foi interrompido. Mas o engenheiro ele já havia, o projeto ele foi realizado ali, pensando nessa região que ficava perímetro da cidade. Existe o Arroio Araçá que passa aqui no meio, né, que inclusive ele desenha aqui com essa linha sinuosa, e ele propõe o encanamento, né, desse arroio
com a parte superior ficando aberta. E em questão de divisão, de porcentagem, dos 100 hectares do bairro, ficaram 51,2% destinado para lotes, 16,2% para ruas e 32,6% para avenidas, footwalks, jardins, esses espaços públicos, né, do bairro, caracterizando aí um bairro de baixa densidade, né, seguindo ali nas diretrizes de bairro-jardim. Aqui no perfil transversal a gente vê o Arroio Araçá, que ele comenta a respeito de ser canalizado, mas ele já pensa também nessa avenida, o espaço para que houvesse vegetação nos arredores desse arroio. Aqui tem as outras avenidas. E os usos também é interessante de estar salientando que ficam previstos de comércio específicos, cooperativas operárias e mercados. Ele também considera um centro cívico com edifícios de subprefeitura, subdelegacia de polícia, igreja católica, sistema recreativo com parques, jardins, teatros. Enfim, o bairro ele fica com esse caráter de ser bastante independente, né, quase como uma pequena cidade que funciona ali, com todos os aparatos necessários. E hoje em dia o bairro ele estaria localizado onde fica o bairro Nossa Senhora das Graças. É claro que é um pouco difícil assim precisar exatamente onde ficaria essa mancha, por conta de que toda a estrutura viária da cidade aqui ao redor foi modificada também no decorrer dos anos, né? A própria Avenida Santos Ferreira, que ele indica como sendo o delimitador norte do bairro, ela, enfim, posteriormente foi se desenvolvendo com esse desenho sinuoso, que altera um pouco essa mancha que foi feita por ele aqui. E tem também a base aérea de Canoas, né, que fica nessa região aqui também, ficaria numa parte do que seria o projeto da Vila Popular Mauá, que foi um projeto pensado para solucionar a questão das enchentes, né? Então ele surge como essa solução, uma das soluções, né, do engenheiro Rui Viveiro de Leiria para a cidade de Canoas. Eu agradeço a atenção de todos e fico aí disponível para esclarecimentos, dúvidas. Obrigado, Anne Pedroso. Sua apresentação foi muito boa, pertinente com o tema do congresso, do seminário, e pertinente ainda aos estudos atuais, de Porto Alegre com essa tragédia que foi essa enchente. Então, acho que nós poderíamos passar para a última, ou melhor, penúltima apresentação, que é da Laura Baltar e da Ana Carolina Pellegrini. Bom dia a vocês. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Salvador, tudo bem? Bom, onde é que você está que eu não estou te vendo? Eu tô com a câmera desligada, para aí que tu vai me ver. Ah, agora estou vendo. Talvez. Tudo Legal. bem? É a Tudo Laura que bom? vai apresentar o trabalho, é mais dela. Joia. Então tá. Apareceu o trabalho aí para vocês em tela cheia? Sim. Tá, então eu vou reiniciar. Primeiramente, né, bom dia a todos que estão aqui. Eu sou a Laura, eu sou mestranda pelo Propar aqui na URGS, e hoje eu vou apresentar então o trabalho intitulado Ruínas em Reconstrução, a Memória e o Simbolismo nas Pontes Destruídas pelas Enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, como né, a gente vem falando a manhã toda, né, tanto em abril e maio de 2024, quanto também em setembro de 2023, o estado do Rio Grande do Sul sofreu com a tragédia, né, das enchentes, né, que abalou diversas cidades e destruiu grande parte da infraestrutura do estado, incluindo várias pontes, e algumas delas verdadeiros marcos, né, de tanto de arquitetura quanto de engenharia. Acho que todo mundo lembra das imagens chocantes, né, das pontes sendo levadas pelos rios, que eu trouxe aqui algumas imagens, né, e o objetivo desse trabalho, então, é analisar os projetos de reforma e reconstrução que foram propostos e executados para essas pontes em ruínas, sobretudo para a ponte de ferro sobre o Rio das Antas, que fica localizada entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, e para a ponte de ferro sobre o Rio Forqueta, que fica localizada entre Arroio do Meio e Lajeado. Bom, a ponte de ferro sobre o Rio das Antas, então, ela foi construída originalmente entre 1928 e 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, e, como eu já falei, fica localizada entre os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha.
A estrutura original da ponte foi executada através de uma estrutura metálica treliçada de ferro aparente, que é típica, né, da arquitetura do século XX. E então, no dia 4 de setembro de 2023, durante as enchentes que afetavam a região naquela época, a ponte acabou ruindo, restando apenas a parte do pilar central. E aí, então, com a questão da ponte em ruínas, né, a cidade, principalmente de Nova Roma do Sul, acabou enfrentando diversos problemas logísticos, né, visto que era através dessa ponte que se dava o principal acesso para a cidade. E aí, de uma forma até num caráter emergencial, enfim, o governo do estado começou a iniciou os projetos, né, para a construção de uma nova ponte no local. Só que essa ponte ela levaria cerca de pelo menos uns 2 anos para ficar pronta, o que acabaria então gerando muitos problemas, principalmente logísticos, né, para a cidade. E aí, então, alguns moradores da cidade fundaram a Associação Amigos de Nova Roma do Sul, na ideia de arrecadar fundos e recursos financeiros que viabilizassem a reconstrução dessa ponte de forma privada, né? E eles conseguiram muito através de doações, vaquinhas online, enfim, arrecadar esses recursos. E aí, então, sob a coordenação, né, do engenheiro civil Jefferson Dalbello, que lidera hoje também um projeto chamado Pontes do Sul, onde as prefeituras conseguem cadastrar pontes para viabilizar os projetos de reconstrução. Enfim, sob a coordenação dele, essa ponte foi reconstruída, reproduzindo, então, a estrutura original e respeitando a estética original da ponte, né? Mas incorporando algumas pequenas adaptações, enfim, para atender às normas contemporâneas de segurança. Então, dessa forma, eles aproveitaram aquele pilar central que resistiu, as cabeceiras da ponte também, o que resistiu, eles aproveitaram e reconstruíram a ponte, então, mantendo o mesmo comprimento, a mesma altura, só aumentando a capacidade dela de 24 toneladas para 45. E essa escolha, né, de se reconstruir a ponte como ela era antes, quase como uma réplica, né, que é algo que é frequentemente polêmico, né, sob o ponto de vista do patrimônio, apesar de não ter havido, né, debates sobre esse tipo de questão na hora ali de executar o projeto, ele encontra um respaldo, né, no valor simbólico dessa estrutura, né, que se torna um símbolo tanto de memória quanto da identidade local, né? E, e esse símbolo ele fica ainda mais forte né, na questão da memória coletiva, quando em 2024 o Estado passou de novo pelo problema das enchentes e a ponte, então, construída pela população, resistiu às enchentes de 2024. E aí, então, a ponte de ferro sobre o Rio Forqueta, né, que foi inaugurada em julho de 1939, ela levou cerca de uns 10 anos para a obra ser concluída e fica localizada entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado. Essa ponte ela possui uma expressão arquitetônica muito similar à ponte de ferro sobre o Rio das Antas e também muito similar a diversas outras pontes de ferro datadas, né, do mesmo período, com um ritmo marcado por divisões modulares, que era uma solução prática e econômica. A estrutura de ferro dessa ponte ela foi importada da Alemanha e as pedras utilizadas na parte do pilar central, elas foram pedras de arenito que vieram da própria região. E aí, em maio de 2024, uma parte dessa ponte, então, foi levada pelas águas, né, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, causando também diversos transtornos logísticos, né, já que o deslocamento entre um município e outro aumentou em cerca de 6 horas. E aí, nesse caráter extremamente emergencial e caótico que o Estado vinha passando, alguns empresários locais se uniram para financiar as obras de reconstrução, que foram realizadas, inclusive, num tempo recorde de apenas 15 dias. A parte do projeto em si, eles levaram apenas 48 horas para realizar e eles fizeram através de levantamentos no local, na parte que ficou, que permaneceu, né? Eu, inclusive, conversei com um dos engenheiros que participou de todo o processo ali da reconstrução e ele conta que eles não tinham nenhum conhecimento sobre
o projeto original, enfim, e eles foram então fazer esses levantamentos no local e optaram então por técnicas totalmente atuais, que eles já estavam habituados a trabalhar, e escolha de materiais que estivessem disponíveis, né, a pronta entrega, justamente para viabilizar essa obra, né, tão rápida. E aí, então, o resultado final, né, arquitetonicamente, é uma ponte que é, sim, muito parecida com a ponte anterior, mas que ela apresenta diversas diferenças, né, que podem ser percebidas no visual. Então, ela não chega a ser uma réplica, o que quando a gente vai para esses debates mais patrimoniais, é uma forma que garante, né, essa autenticidade da parte nova, apesar de, novamente, né, não ter havido nenhum debate em relação a esse tipo de questão, né? O que motivou a reconstrução foi, essencialmente, esse caráter emergencial para reestabelecer o transporte, né, a transição entre um município e outro. E aí, então, também o visual, né, a cor do material acaba se tornando diferente, já que é um material novo que fica em contraste com o ferro que sofreu com a ação do tempo ao longo de muitos anos, enfim. E essa parte nova, então, ela foi inclusive batizada e recebeu uma faixa de Ponte da Reconstrução, enquanto a parte remanescente, então, ficou sendo chamada de Ponte da Resistência, reafirmando todo esse caráter muito simbólico, né, do ato de reconstruir, do quanto essa reconstrução cria uma imagem, um simbolismo na população, né? Tanto que aqui, por exemplo, no dia em que a ponte então foi reinaugurada, a equipe técnica que participou, né, que viabilizou a obra, resolveu por reproduzir uma foto que tinha sido tirada no dia da inauguração da ponte original, né? O que marca também, são pequenas coisas que vão marcando todo esse simbolismo que traz um processo de reconstrução, especialmente num cenário de desastre, né? E aí, então, tentando trazer um paralelo do cenário internacional, eu trago também o caso da ponte Stary Most, que fica localizada na Bósnia e Herzegovina e foi construída originalmente em 1956. Ela era considerada uma joia da arquitetura otomana devido à sua inovadora estrutura em pedra única. Só que em 1993, durante a Guerra da Bósnia, essa ponte foi bombardeada e acabou ruindo, e permanecendo em ruínas até 2004, quando, sob coordenação da Unesco, decidiu-se então por reconstruir essa ponte. Essa ponte, então, ela seguiu rigorosamente o desenho original na reconstrução, utilizando materiais e técnicas tradicionais. Ao contrário, né, das pontes gaúchas, aqui o processo de projeto envolveu análises completas, detalhadas, e o debate sobre a questão da autenticidade da reconstrução, que, segundo, né, a Unesco, é garantida através da escolha, então, por materiais e técnicas autênticos e contemporâneos, aliados com a reutilização de elementos originais encontrados no local, que geram um contraste visual entre o original e o reconstruído, a fim de não mascarar esse processo de reconstrução. A ideia dessa reconstrução justamente é não mascarar e nem apagar a memória daquilo que aconteceu, né? Inclusive, eles pegaram uma das pedras que foram encontradas no local, uma das pedras originais, e deixaram ela colocada próxima a uma das passagens da ponte, com os dizeres Don't Forget 93 gravados nela, mostrando, né, que essa escolha de reconstrução, ela não vem numa tentativa de apagar a história ou apagar a guerra e o bombardeio que aconteceu, mas sim, né, de se mostrar como um símbolo de força, de recuperação, de que a história seguiu e que a vida continua e que não se deve, que a gente não vai repetir aquilo que aconteceu no passado, né? E aí, então, né, o que dá para concluir com toda essa análise desse trabalho é que o ato de reconstruir estruturas arruinadas, que embora muitas vezes ele é, de certa forma, condenado, né, em alguns determinados casos ele se justifica como um gesto de preservação da memória e da identidade coletiva. Nesses contextos de desastre, por exemplo, a reconstrução ela vem para equilibrar essa urgência de se recuperar
com a necessidade de também preservar a identidade local, mesmo que não tenha, que isso não seja de certa forma intencional, né, no momento. No caso das pontes gaúchas, né, por exemplo, onde esse debate sequer existiu e que foi justamente esse contexto emergencial que motivou a reconstrução dessas estruturas e também a reconstrução por ser mais fácil, entre aspas, do que viabilizar uma construção de uma nova ponte no local, né? A ideia era justamente restabelecer a logística, né? Já a Starry-Most, não, ela foi meticulosamente reconstruída, reinaugurada, passou por um longo processo de projeto envolvendo etapas rigorosas de estudo, análises, tomadas de decisão. Só que tanto a Starmost quanto as pontes gaúchas, né, em ambos esses casos, as reconstruções não serviram apenas para retomar a funcionalidade prática, elas também reafirmam um local de um símbolo no imaginário coletivo, né? Já que ao reerguer algo que foi destruído, também se restaura essa narrativa histórica e esse vínculo emocional com as comunidades e com das comunidades com esses elementos, né? Portanto, enquanto a reconstrução literal de alguns bens patrimoniais pode ser questionada e é questionada, em alguns contextos específicos ela acaba tornando-se um ato que transcende o físico e alcança o imaterial, né? A questão da memória, da identidade, da própria esperança da população. Muito obrigado, Laura, Liana, Carolina. Obrigada. O trabalho, mais uma vez, extremamente pertinente ao temário desse oitavo do Comomo Sul e também pertinente com esse evento dramático que ocorreu da enchente. Então, agora eu gostaria de chamar de novo, né, eu acho que o Sérgio Marques poderia fazer a apresentação da Maria Paula. Isso, Salvador, vamos seguir tua sugestão. A Maria Paula já me passou a apresentação dela, então eu vou fazer uma espécie de dublagem de voz da Maria Paula. Não consigo substituir a imagem da Maria Paula à altura, né, mas a Maria Paula está presente e pode complementar. Vamos ver aqui. Eu tenho só que ver se eu não perco o texto nessa apresentação. Tá, o texto está incorporado aqui, mas eu vou fazer a leitura. Qualquer complementação, por favor, Maria Paula me sinalize. Tá? Então, a apresentação da Maria Paula, o título é Barragem do Salto, Paisagem Antrópica. Professora Maria Paula, para quem não conhece, é professora do nosso programa, aqui do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Arquitetura, da URGS. Então, o conteúdo, este artigo investiga a barragem do Salto em São Francisco de Paula, pertencente ao sistema Salto, um complexo que compreende as barragens do Salto, Divisa, Blangue e Bugres. Essa última onde está situada a usina hidrelétrica. O artigo busca resgatar parte da documentação do projeto, bem como contextualizar a história da construção desse objeto e das ações que configuram seu lugar no mundo. Santos, 2012. De um lado, a obra arrojada, iniciada em 1944, inserida no auge do chamado desenvolvimentismo. Por outro lado, em alerta após a catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, a barragem passa por um momento de atenção com relação a um suposto risco estrutural. Risco também na barragem de Bugres, conforme noticiado na CNN Brasil em 3 de maio de 2024. Aqui a Maria Paula já tinha mostrado, né, a imagem da paisagem natural e a imagem atual. Cabe lembrar que o desenvolvimentismo ou nacional-desenvolvimentismo é o termo relacionado ao impulso de caráter político e econômico, associado à conjuntura nacional brasileira desde a década de 30, com auge possivelmente entre os anos 40 e 60. Momento de grandes obras de infraestrutura com visão fundamentada no triunfo do homem sobre a natureza. Aqui tem imagens pessoais da Maria Paula, né, dos arquivos
e tem ali uma orientação para mim ir passando. Então, são imagens feitas em loco pela autora. Deixa eu só movimentar isso aqui. A fundamentação teórica parte das informações obtidas no documentário Sistema Salto, Trajetórias e Conquistas, uma história dos trabalhadores, no qual operários da obra, ainda vivos, foram entrevistados. Documentário este baseado no livro de mesmo nome, de autoria de Alexandre Beck, com quem também conversei. Ambos, documentário e livro, afirmam a importância da memória oral na documentação da construção da barragem do Salto. Foi também consultado o livro de Marcelo Mate da Silva, História da Eletrificação no Rio Grande do Sul, que inclui farta documentação do processo de eletrificação no estado. Aí tem um conjunto de imagens, né, que são capturas de tela desse documentário que foi dirigido pelo Pedro Campos, baseado no livro do Alexandre. Mais imagens do jornal Pioneiro, né, em datas distintas, 48 e 51. Igualmente importante foi a consulta a edições da época do jornal O Pioneiro, com informações valiosas e reportagens que permitem compreender a importância da obra em seu contexto de inauguração. No jornal oriundo de Caxias do Sul. Por outro lado, a documentação arquitetônica nos arquivos da CSCSN em sua sede em Porto Alegre. Por outro lado, buscou-se documentação arquitetônica. Os arquivos referentes a essa documentação, no entanto, foram, em parte, perdidos após os processos de privatização sofridos pela Companhia Estadual de Energia Elétrica entre 2020 e 2021, menos um acervo, né? Demonstrando que arquivos se perdem independentemente das catástrofes climáticas. O material obtido, em grande parte apresentado nas imagens deste artigo, passa a ser de fácil acesso, cumprindo esse artigo com o papel de resgate de memória documental de caráter gráfico. A Associação dos Funcionários da CE, a FCEE, e a colônia de férias da CE Salto, também consultados, foram fonte de esclarecimentos informais. A Prefeitura de São Francisco de Paula foi igualmente consultada, contato que permitiu acesso à avaliação geotécnica de área de risco elaborada pela FGS Geotécnica, encomendada e disponibilizada pela Defesa Civil do Estado durante a enchente de 2024, à Prefeitura de São Francisco de Paula. Finalmente, essa breve pesquisa permitiu uma reflexão articulada entre a percepção de risco e a beleza da obra, paradoxo entre risco e fascínio, problematizado com base já no clássico texto Um Passeio pelos Monumentos de Passé, texto de 1969 do artista Robert Smithson, especialmente no que tange à reinterpretação da noção de monumento proposta por Smithson, que, em alguma medida, toca a noção de entropia enfatizada em entrevista do artista concedida a Ellison Sky em 1973, pouco antes de sua morte. E aqui à esquerda, então, tem imagens da barragem, né, e essa avaliação de risco. Paisagem marcante por sua beleza impressionante, pelo caráter épico de sua construção, a barragem do Salto represa o Rio Santa Cruz. O estudo da transposição do Rio Santa Cruz para o Rio Santa Maria, de autoria do engenheiro Noé de Melo Freitas, Vermate da Silva, 2013. E localiza-se no que passou a ser chamado de Vila Eletra, ou apenas Eletra. Inaugurada em 1951, a estrutura de concreto que mantém como uma mão em concha invertida a água do rio, funciona como uma pausa sobre a superfície natural, está na figura 2, que todavia atinge seu ápice quando transborda, figura 1.3. Situação em que se solidariza com a paisagem natural em uma simbiose que instaura uma paisagem na qual já não se distinguem o objeto natural e o objeto artificial. Aqui entrou as figuras, entrou mais uma pelo menos. Na verdade.
Peraí que eu estou lutando com essa janelinha aqui que fica na frente do texto e agora ela não quer sair. Consegui. Complementam o feito de infraestrutura grandiloquente a transposição das águas para o Rio Santa Maria, da bacia hidrográfica do Rio Caí, para a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, por meio de um túnel de 2,20 metros de diâmetro e cerca de 2 quilômetros de comprimento, cavado diretamente na rocha. Isso segundo Bick. É Bick ou é Beck, Maria Paula? Esse cara é É alemão? Beck, É é Beck, Beck. 2014, página É. E 48. desconsidera as figuras marcadas, porque foi uma adaptação rápida agora, né, Sérgio? Tá É bem, o que quando eu falo figuras ali. tranquilo. A tua voz melhorou, Maria Paula, já achei mais. Melhorou, melhorou. Mas estou gostando de te ouvir. Tá bem, vamos lá. Para Bis, a escolha de uma escala sempre desce, eu acho. A escolha de uma escala sempre é, como se sabe, ao mesmo tempo, a escolha de um tipo de problema. E à medida que cresce a escala do estudo, o conceito de paisagem modifica-se inevitavelmente. 10, 2014 e 16. Há, no exemplo estudado, uma escala geográfica que excede as capacidades perspectivas naturais do indivíduo. A mesma fonte, apreensível com a mediação de um mapa, que é a figura 4 e que diz respeito ao objeto técnico, a uma paisagem imaterial política de características desenvolvimentistas, tendo em vista que a obra da Barragem do Salto inicia no final do Estado Novo, pouco tempo depois de promulgadas as leis trabalhistas na ditadura Vargas. E é inaugurada alguns dias antes do início do governo de Getúlio Vargas, em 51, desta vez eleito pelo povo. Aí tem um mapa da bacia de acumulação. Está demarcada em vermelho a área ampliada, né, e a estrutura de contenção. A presença dessa obra de engenharia agrega-se uma escala apreensível visualmente, cambiante entre vazantes e transbordamentos, que eventualmente inclui a sonoridade da força da água que inunda o passo, nem ponte nem estrada, como é chamada a passagem ao longo da extensão de 583 metros com 12 metros de altura. Que legal, já passei de carro aí. É de meter medo. Inundada a passagem ou o passo isola o lado que está próximo à estrada do lado posterior, o outro lado. Isolamento potencializado hoje pelo risco, vista a partir do lado de lá. Vista a partir do lado de cá. Deixa eu te interromper um pouquinho, Sérgio. Sim, Essa diga, questão do Maria lado Paula. de cá e o lado de lá, normalmente é entendido como o lado de cá, o que é depois da passagem, justamente a parte que fica isolada. Isso é uma Aham, característica ali das pessoas que têm casas por ali, dos poucos moradores, que o lado de cá é sempre o lado que está impedido de chegar à estrada, digamos. entendi. Agrega-se igualmente à paisagem arquitetônica configurada pela silhueta da torre de captação, um Art Deco tardio, figura 6.7, demonstrando a dissonância entre o empenho de modernização por meio do saneamento e da construção de infraestruturas e a distância com a arquitetura modernista produzida no Brasil desde a década de 30. E antes, se virmos nessa torre ecos do despojamento inaugural de Warszawski, em terras brasileiras que não ressoaram por aqui, né? Então, ali tem imagens da Casa de Comportas, um- uma imagem topográfica, né, da Casa de Comportas, na barragem. Aqui a vista norte da Casa de Comportas, com essa arquitetura Art Deco, o mapa da colônia de férias.
Só volta uma imagem, Sérgio, Deixa eu voltar aqui. que é Essa? mais uma, mais uma. Essa. Essa informação sobre as pranchas, acho que é interessante. Por favor. Ah, eu não vi, desculpe, Maria Paula, tinha ficado Mas, embaixo das figurinhas. sem problema. As pranchas com o desenho da torre, datadas de 49, têm projeto assinado por Bujnovski e desenhado por Bohdan Bujnovski, esse último polonês radicado no Brasil e arquiteto formado na URGS na turma de 61, um dos fundadores da UFPA, juntamente com Jussari e Jorge Derenry. Não sei as pronúncias. Complementam a paisagem arquitetônica singela as casas da atual colônia de férias da CE, construídas durante a obra da barragem. Ainda em perfeitas condições, com madeiramento horizontal, beneficiado a partir da araucária agustifolia, pinheiro hoje em extinção, o que caracteriza uma inovação em relação ao sistema mata-junta, popular até os anos 50, mas ainda utilizado. Resiste ainda com suas características originais, incluindo o mobiliário e alguns utensílios eletrodomésticos, uma casa após o passo, que é figura 11, construída pelo engenheiro Carlos Recena, um dos diretores da CE, nos anos 40. O antigo hotel em madeira e as memórias do açougue Matadouro complementam a paisagem da Vila Elétrica. Vale lembrar que o sistema de encaixe de madeira horizontal é conhecido por sua utilização nas brisoletas, implantadas no governo de Leonel Brizola, 59-63, cerca de 10 anos depois. Então, aqui, na Casa das Comportas, né, colônia de férias. Ali aparece a das Comportas, né? E aqui a colônia de férias. A casa depois do Passo, que é a propriedade da família Recina Petersen. A partir da bem-sucedida atuação da Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, fundada em 63, em julho de 40, o Estado Novo transformou a Comissão do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, DNOS, alargando seu campo de ação para todo o território nacional. Em 42 é criado o distrito do DNOS, no Rio Grande do Sul, logo após a enchente de 41, que no momento da inauguração da barragem do Salto, em 51, estava sob a responsabilidade do engenheiro Telmo Thompson Flores, conforme reportagem do jornal O Pioneiro de 51, figura 9. Vale ressaltar as inúmeras obras do período, como as obras do dique de terra, à margem esquerda do rio Gravataí, uma das obras que constitui o plano de defesa contra enchentes de Porto Alegre, o aterro e a terraplenagem do bairro Navegantes, a canalização do Arroio Dilúvio, entre muitas outras, Pioneiro 51, traduzindo um esforço e um ímpeto desenvolvimentista. Sofiati se refere ao mito, tomando por base o conceito de mito histórico amplamente estudado por Raul Girardet e José Murilo de Carvalho, Sofiati, etc. Do DNOS identifica quatro fases: tempo do apelo e da espera, tempo da presença, tempo da crise e tempo da lembrança. A obra em questão pertence ao período áureo, o tempo da presença. E novamente o jornal Pioneiro, em duas datas. A força do DNOS foi tanta que, em 1962, ele é transformado em autarquia pela Lei 4.089, de 13 de julho de 62, com autonomia financeira e administrativa, e para subsidiá-lo de recursos financeiros, criou-se o Fundo Nacional de Obras de Saneamento. Cabe esclarecer a ideia de mito proposta por Sofiati, na qual tanto Claude Lévi-Strauss quanto Mircea Eliade, cada qual a seu modo chama atenção para o aspecto estrutural, universal, permanente e sobre-humano do mito nas sociedades humanas. José Murilo de Carvalho, em 90, salienta, porém, que embora heróis possam ser figuras totalmente mitológicas, nos tempos modernos são pessoas reais. Da nossa parte, acrescentaríamos que nas sociedades tradicionais, as personalidades míticas assumem a condição divina, com aparência humana, numa verdadeira operação de antropomorfização,
ao passo que nas sociedades modernas realiza-se o procedimento inverso de divinizar o herói. Mais ainda, o processo de heroificação pode envolver seja um indivíduo, seja uma instituição. Foi o que, segundo nos parece, sucedeu ao Departamento Nacional de Obras e Saneamentos, o DNOS, particularmente na região norte do estado do Rio de Janeiro, onde sua ação vai revestir-se de um caráter cosmogênico, civilizatório e mantenedor da ordem. Sofiati. Pode-se tomar o DNOS como coroamento de um pensamento fundado na noção de domesticação da natureza. Sofiati salienta, com base no discurso proferido por Nilo Peçanha, tem ali a referência, em sessão de 19 de setembro de 13, no Senado da República, que o discurso contém os elementos essenciais em que apoiar-se-ia a instituição mítica do DNOS, o verdadeiro lugar do homem na sociedade e natureza, que de ser passivo passa a ser ativo na transformação do mundo, configurando uma postura nitidamente antropocêntrica e a superação da geografia física, limitada a estudar a fisionomia natural do espaço, e da geografia política, ocupada com o traçado das fronteiras nacionais e com a defesa dos Estados, pela geografia humana, empenhada em moldar o espaço pelo homem e para o homem. Mais imagens, vista a partir do lado de cá, ou a partir do lado de lá, ou a partir do lado de cá. Pode-se tomar o DNOS como o coroamento de um pensamento fundado na noção de... Isso aqui eu já não li? Já leste, copiei Tá, duplamente isso. tá. Muito rápido. Entre o período heróico de sua construção e o alerta de risco, aqui veio aquelas imagens da Aqui vale um vistoria. comentário aqui, Sérgio. Só Sim, volta ali um pouquinho. O alerta de risco, eles fizeram uma avaliação visual. Então, existem umas fendas que são inícios de vossorocas. Se, se a fenda for equivalente ao primeiro tracejado, existe um risco, mas não um risco para a barragem. Existe um risco para a população envolvida. Se, certo, no entanto, ela for mais profunda, como tem ali aqueles pontos de interrogação no segundo tracejado, realmente há um risco com relação à barragem de rompimento. Isso está em discussão, de acordo com uma engenheira da CE, de quem seria a responsabilidade, se da prefeitura ou se da CE, CSN. Então, isso está parado nesse momento. É isso. certo. Bom, eu acho que já terminamos, já estamos dentro do prazo, então eu gostaria de encerrar as apresentações e dar início aos questionamentos. Nós temos aí um pouco mais de 15 minutos para o Sim, bate-papo final, de maneiras que quem quiser se professor, posicionar, por favor, use o chat para a gente poder. professor Salvador, se Oi, nós tivéssemos mais um minuto, Sérgio concluiria aqui, se for possível, sim, sim, dada vai lá, vai vários lá. imprevistos. Sérgio, por favor. Tá. Identifica-se o paradoxo entre a paisagem antrópica como tradução da ideia do homem, que não é dominado pela fatalidade das leis naturais, e o confronto atual com a crise econômica. Do tempo da presença ao tempo da crise, desta vez não do DNOS, mas do clima. Robert Smithson, em sua caminhada por Passé, em Nova Jersey, reposiciona o lugar do monumento. O ônibus passou pelo primeiro monumento. O monumento era uma ponte sobre o rio Passé. No momento em que a discussão sobre o lugar do monumento e do museu já está tão avançada que irremediavelmente ultrapassada, repropor as ruínas de uma sociedade industrializada, cujas expectativas foram postas no progresso irrestrito na ação do homem sobre a natureza. Como monumentos, não se trata de ironia. A paisagem antrópica é essencialmente utópica. Nesse cenário, o pequeno povoado chamado Eletra segue impassível seu curso ordinário, existindo a despeito do grande evento desenvolvimentista que foi a construção da barragem, embora não tenha sido capaz de mudar o curso do povoado.
De toda maneira, a barragem como monumento define os traços de memória e uma série de futuros abandonados. Obrigado, Sérgio Marques. Obrigado, Maria Paula. Desculpe ter interrompido no minuto final, de modo que tem mais coisa ainda, Não sei. Maria Paula. Tu tá sem microfone, Maria Paula. Infelizmente, eu não consigo dominar esse tempo aí. Eu nem sei se tem mais uma prancha ou duas. Não, podemos concluir. Eu acho que Sim, tá sim. Vai lá, para ter Sérgio. tempo de. Então, para aí. A arquitetura comezinha das casas da colônia de férias e a arquitetura da Casa das Comportas, deslocada do contexto da arquitetura brasileira da época, parecem padecer de uma voltagem que as ligue aos fatos consumados pela obra de engenharia. De qualquer forma, a implantação imponente da Casa de Comportas, como farol regulatório sobre o muro de contenção, sinaliza um funcionamento encoberto que leva ao túnel, destino final e potente do desvio das águas para a geração de energia, incapaz, todavia, de absorver a água das cheias em fúria natural, levando um monstruoso órgão sexual, a barragem, ao orgasmo, citando Smithson novamente, quando transborda suas águas num espetáculo assustador e fascinante. Eu acho que está ok. Então, concluímos aqui a apresentação da Maria Paula. Espero ter cumprido à altura meu papel de dublagem. Então, Cumpriste devo. brilhantemente, Sérgio. Obrigado, Maria Paula. Então fica aberto para questões, né? Salvador já tinha Vamos abrir, as pessoas disponibilizado. levantem a mãozinha, né, para a gente poder falar, né, ou permitir as perguntas e orientar para os apresentadores as respostas. Se não, se ninguém se candidata, eu tenho uma ou duas observações a fazer, mas dou prioridade para outros participantes. Eu acho que as apresentações foram inteiramente pertinentes, tanto ao tema do Comomo Sul, que foi, obviamente, ligado à questão da inundação, das inundações, né? E eu acho que extremamente ilustrativo, histórico, né? E para levantar as questões originais dessa tragédia e alimentar as respostas aí para o futuro próximo. Não, sem dúvida. Eu me chamou a atenção assim que essa sessão, a organização não chegou a examinar com pormenor, evidentemente, o conteúdo de todos os trabalhos, mas me pareceu bastante complementar em termos de escalas, né? O primeiro trabalho começou com uma escala bastante, os dois primeiros, né? Bastante regional. O trabalho da Maria Paula já se aproxima de uma relação um pouco mais de borda, né? Quer dizer, tem o caráter da barragem como um todo, mas essas relações e finalmente o trabalho da ponte, né, que entra nessa questão do projeto como patrimônio de maneira muito apropriada. Mas eu tinha levantado a mãozinha ali para fazer um comentário que eu sempre gosto de fazer em relação ao concurso do Delta, né, que o Bruno e o Pita sabem, já conversamos sobre isso, mas assim que anda em paralelo, né, mais uma curiosidade histórica, porque esse concurso ele foi organizado pelo Poder Público Federal mais ou menos na época de Brasília, né, do concurso de Brasília. Era um momento em que havia essa política de grandes obras, desenvolvimentistas, como diz a Maria Paula, né? E o concurso aqui do Delta do Jacuí estava nesse pacote, né, de política federal, tanto quanto de Brasília. E aqui no Rio Grande do Sul, esses personagens que são bastante conhecidos nossos, Demetrio Ribeiro, o Paiva, né, que era o coordenador da equipe que venceu, eles se juntaram num primeiro momento para fazer o concurso de Brasília. Era a equipe essa, Demétrio, Paiva, Veronese, Fayette, Mugen, etc.,
Enilda era uma equipe única que iam fazer o concurso Brasil. Depois houve alguma distensão ou até alguma questão operacional e desistiram de fazer o concurso Brasília, se dividiram em duas equipes que concorreram ao concurso do Delta, que era o segundo maior concurso da época, em termos de tamanho e volume de recursos, né? E a equipe do Demétrio ficou em segundo lugar. E eu ainda tenho, se tenho um tempinho, eu queria ceder meu tempinho para Maria Paula fazer algum arremate ali na apresentação dela. Não sei, Maria Paula, se tu quer comentar alguma coisa para concluir, né, que ficou Não, eu o tempo quero curto. só esclarecer que foi essa montagem que o Sérgio leu, eu fiz agora enquanto ouvia o Bruno falando. Uhum. Então, quando ele se refere ali às figuras, a coisa não fecha, eu dupliquei algumas imagens e fui colando o texto. Então, peço compreensão de quem for acessar essa gravação depois, porque ficou assim um pouco, né? E é também pelo tempo, porque claro que o Sérgio teve menos desenvoltura do que eu com o tema, e espero que tenha ficado ok. Faltava ainda uma lâmina no final, mas tá tudo bem, não é necessário, tá ótimo. E Sem te problemas, agradeço, Maria Paula. Sérgio. Nós iremos saborear o texto estendido lá no e-book mais tarde. Essa sessão vai entrar para os anais mesmo da história. Ah, eu gostei muito da apresentação ali, Maria Paula. Eu conheço o lugar, né? Fiz aquele comentário ali, já passei de carro Uhum. entre o lado de lá e o lado de cá, justamente num momento em que tinha uma lâmina d'água por cima. A gente não Sim. enxergava com clareza o circuito ali. É um pouco tenso, né? Fazer É isso. bastante tenso. É, E ao contrário da apresentação do Yun Long é esse o nome, né? De isso. manhã antes. Não, essas obras não foram estopim assim para um desenvolvimento arquitetônico na região. Não foram. Elas É, ficaram um pouco estagnadas. estagnadas como realmente monumentos e hoje em dia, enfim, necessitando de reparos, etc. É uma coisa a ser observada e muita coisa a ser pesquisada também. Principalmente aqui no Agradeço muito. estado, né? Essa sessão foi bem representativa disso, né? Começa a cavocar informações Sim, vai ser muito bom isso. importantes, né, que vão ficando no esquecimento, né? O concurso, a ponte. Carolina levantou a mão, não sei se foi para ajeitar uma luminária ou para se manifestar. Foi para ajeitar uma Tá, luminária. muito bem. Bom, Salvador, não sei se há mais manifestações, se não deixo para ti o fechamento da sessão, agradecendo muito aí a tua condução. Eu encerro essa sessão. Peço desculpas a Maria Paula por ter interrompido ali no finalzinho, mas eu acho que correu tudo bem. Eu esperava que tivesse um pouco, não queria espichar demais o prazo. Então agradeço a participação de todos, passam de 30 pessoas, né? E também agradeço a competência e a organização aí do Comombo Sul, como sempre, como o Sérgio já falou, eu participei praticamente de todas das comissões científicas organizadoras. É um pedaço aí do Paraná nesse do Comombo Sul. Nessa Obrigado a história. todos. Muito bem, pessoal, começamos.